Fala pessoal, beleza? Estamos aí mais um videozinho hoje. Eu fiz uma enquete no Facebook perguntando sobre quais livros que o pessoal gostaria que eu falasse um pouco. Daí eu fiz uma enquete, o livro que ganhou foi esse daqui, O Palhaço Psicanalista, do Christian Dunker e do Cláudio Tebas. É um livro muito bom, tive um aproveitamento gigante dele, aprendi demais. É um livro que eu indico para todo mundo que pede indicação de um livro. Então, eu escolhi um capítulo para falar sobre ele. Falar de todo o livro seria um vídeo muito extenso. Então, o capítulo que eu escolhi é Escutando pela Primeira Vez. A história desse capítulo é do primeiro atendimento que o psicanalista vai fazer. Ele estava em formação ainda, estava no quarto semestre. E ele faz um atendimento com uma senhora que tem uma queixa de dor de dente. Ele pergunta para a senhora o que ela está sentindo. Ela diz que foi o pessoal da frente que mandou ela vir consultar. E daí ele pergunta, mas qual é o motivo da sua consulta? E ela disse, é uma terrível dor de dente. E ele pensa então que tinha sido engano, porque no consultório da frente dele havia um dentista. Então ele começou a indagar, querer saber um pouco mais sobre ela. Ela disse que não estava ali para palestras, né? E ele ficou meio assim, receoso, e ela também não queria falar muito, ela só queria falar da queixa dela, a dor de dente. Se passaram os 50 minutos da consulta, e então, o que acontece? Ele não sabia como chegar nela, como conversar com ela. Daí no outro dia, na próxima consulta que ela tinha, ele se armou completamente, porque ele ficou completamente sem reação, assim, sabe, no primeiro momento, mas estava conduzindo. O que acontece? Chegou, ele preparou uns slides, umas planilhas, não seria planilha, seria slide mesmo, para apresentar para ela, para que ela começasse a contar a história através daquelas imagens, daquelas figuras. Então, ele chegou e ela fala, eu não vim aqui para palestra e agora você quer que eu palestre para você? E ele, no início ele contou que ela chegou, uma senhora bem pessoada, com uma pasta cheia de exames embaixo do braço. Então, ela perguntou, eu estou aqui. Ela perguntou não, ela falou, eu estou aqui devido à dor de dente. Abriu a boca e colocou o dedo na boca, mostrando onde era o dente. E ele evitou olhar. O motivo eu realmente não sei. Ele não explica por qual motivo ele não olhou. Mas ele evitou olhar, ele não olhou. E ela começou a falar sobre, tu quer papéis? Então toma, tá aqui. Mostrou um monte de papéis para eles, documentos, exames, enfim. E, é claro, na primeira consulta ela reclamou bastante dos atendimentos dos dentistas, dos médicos, enfim. Na segunda consulta acontece esse caso, ela mostra para ele o dente que estava doendo, ele não olha e ele apresenta os slides para ela e ela apresenta os exames. Então ele, sem muito o que fazer, pegou os exames e começou a ler. E começa a falar, aqui aconteceu, tal médico mandou a senhora para tal lugar e tal. E ela já, nesse momento, ela já muda o semblante dela. Aquela pose que ela tinha, assim, de não estar receptiva, já mudou, já se transformou. E daí ela começou a falar assim, foi assim, assado, tal, começou a contar um pouco mais sobre isso. E daí, num desses exames, está aqui, isso daqui só foi no dentista e tal, assim, assado. Depois de tanto tempo, eles extraíram o dente e continuou conversando com ela, até que veio aquele estalo. E ele parou para se ouvir, né? Como um dente pode doer se ele foi extraído? E foi isso que ele começou a se questionar, como isso? E daí ele começou a trabalhar em cima disso,
Ele começou a ouvir, escutar o que ela tinha a dizer sobre o dente dela. E no desenrolar de toda a história acontece que ela acaba falando que no período que ela tirou o dente, ela teve a separação do marido, teve a perda de um filho e mais outros, vamos colocar assim, problemas, situações que ela teve que acabaram trazendo angústia para ela, e a dor que ela sentia não era referente ao dente, mas sim toda aquela situação que ocorreu naquele mesmo período. E isso perdurou até o momento que eles começaram a trabalhar em cima disso. E ela começou a ser ouvida, ele começou a escutar, era isso que ela queria falar sobre tudo isso que estava acontecendo. E ele percebeu que em todas as consultas, todas as idas e vindas dos consultórios e médicos, era onde ela estava reestruturando a sua vida social. Isso daqui, para mim, quer dizer o quê? Que muitas vezes a gente não escuta e as coisas estão na nossa cara, estão na nossa frente. Eu mesmo sou uma pessoa que estou estudando psicologia, estou tentando ouvir, escuto a maior parte das vezes, mas quando é algo muito particular eu acabo meio que deixando passar, muitas vezes por descuido, coisas da vida, né? Então, às vezes as pessoas nos dão dicas do que elas querem falar, elas não querem falar diretamente. Então fica aí uma música, né? Já me parei para ouvir uma música que me mandaram há tempos atrás e a música dizia muita coisa. Tudo que a pessoa já tinha me falado antes, eu parei para ouvir na música e realmente era tudo. A música se encaixava perfeitamente. Atos, as pessoas fazem coisas, mostram, demonstram coisas para nós. Muitas vezes nós não paramos para analisar aquilo ali, não paramos para valorizar todos os atos que as pessoas fazem por nós. Então, fica a dica, né? Fica essa reflexão, o que a gente está fazendo, o que a gente anda observando, e vamos começar a escutar um pouquinho mais do próximo e assim mesmo, quantas vezes a gente deixa as coisas passar e a gente acabamos não escutando o que nós mesmos temos a dizer. Nós falamos por diversas maneiras, pensamento, palavras mesmo, oração, sonhos. Então fica aí, vamos parar um pouquinho, vamos prestar um pouquinho mais atenção em nós, em tudo que está à nossa volta. Essa é a dica de hoje. Valeu, pessoal!